Irmãos, eu vou tentar, como eu disse, por 2 vezes. Me perdoem. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou me recuperando de uma gripe que eu tive recentemente. Estou com a voz, dá para perceber que a voz está um pouco limitada. Vou tentar fazer a live de hoje, ok? E vou aguardar você entrar para que a gente possa começar. Convido você a participar, a estar conosco em uma de nossas reuniões na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, no Jardim Santo Emília, em Budas Artes, na comunidade evangélica Libertar. Nós temos reuniões quarta e sexta às 19h30 e domingo 8 horas da manhã. Eu espero você para que juntos possamos ouvir e aprender da palavra de Deus sem invencionice, sem mistura, unicamente a palavra do Senhor. Amém? Bom, sem mais delongas, vamos continuar com o Salmo 91. Semana passada nós falamos do Salmo 23 e hoje nós vamos falar do Salmo 91. O verso primeiro vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, seja bem-vindo, uma Helenice, lá da Bahia. É Bahia, né? Ela tá? É. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, estamos no Salmo 91, no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Esse versículo é bastante conhecido por todos e, segundo a teologia, é um salmo escrito por Moisés no início dos 40 anos da caminhada do povo, saindo do Egito em direção à terra prometida. E eles precisavam ter ali, através dos momentos em que o sacerdote falava ao povo, o povo precisava de uma injeção de fé e de certeza de que Deus estava com eles, né? Então Moisés teria escrito esse salmo no início da caminhada dos 40 anos do deserto. Seja bem-vindo, irmã Maria Manguni, Maria do Carmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, duas coisas interessantes. Habitar no esconderijo do Altíssimo. O escritor aqui está declarando uma intimidade, esconderijo do Altíssimo, né? É você buscar um momento, um lugar de total proteção na presença do Senhor. Por isso que ele usa o termo esconderijo do Altíssimo. Um lugar secreto, um lugar oculto, um lugar de extrema proteção da parte de Deus. O objetivo era fazer com que o povo, mesmo estando no deserto, se sentisse protegido do Senhor, da parte do Senhor, e diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas. E essa parte aqui do verso fala muito em nossas vidas e em nossos corações. Porque mesmo no meio do deserto, nós temos que ter na nossa mente, na nossa fé, que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Mesmo nos dias mais difíceis, veja que o povo estava no deserto, numa caminhada de 40 anos. E era preciso Moisés colocar no coração daquelas pessoas que eles não estavam longe de Deus. Eles estavam no esconderijo do Altíssimo. A palavra Altíssimo é colocada aqui dando honra ao Senhor, deixando claro que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onipresente, né? E onisciente, o Deus que não abandonou eles no deserto. Eu preciso dizer isso para você nesta noite. Deus não te abandonou nesse deserto. Talvez você que está nos assistindo aqui no YouTube, você que está nos assistindo agora, ao vivo, pela live, talvez você esteja passando por um momento de deserto que você nunca passou na sua vida. E você possa estar pensando, poxa vida, será que eu estou abandonado? Será que
Deus não tem visto. Eu já vi muita gente usar dessa forma de pensar. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não percebe o que eu estou vivendo? Mas é muito importante que você entenda uma coisa. Quem muda segundo os momentos, seja bem-vindo, Eulália, que saudade de vocês. Quem muda segundo as dificuldades, segundo os problemas, não é Deus. Deus, ele sempre vai ser Deus. Deus, ele é Deus a todo momento, a todo instante. Quem muda somos nós. Nós é que por muitas vezes enfraquecemos na fé, nós é que por muitas vezes pensamos em abandoná-lo, em desistir. Deus não. Deus, ele sempre vai ser Deus. Então, quem tem que ter essa atitude, veja que Moisés está colocando no coração do povo, que é preciso olhar para Deus e dizer, eu estou no esconderijo do Altíssimo. A paz, irmã Gúnia, a paz, irmã Keila, sejam bem-vindas. Moisés está falando para o povo, olha, vocês estão no deserto, mas vocês estão no esconderijo do Altíssimo. Vocês estão no deserto, mas vocês estão guardados pela sombra do Onipotente. E o porquê que ele coloca isso aqui? Né? A sombra do Onipotente descansará. Você já descansou debaixo de uma sombra? É uma coisa até engraçada, né? Eu não sei o que acontece com a sombra, pastor André, porque você pode estar num lugar quente e ao redor da sombra está tudo quente. Mas na sombra parece que até vento passa. De onde vem esse vento na sombra? Você já percebeu isso, pastor? Como é que dali a 2 metros não tem vento e dentro da sombra tem? Faz sentido? Parece que não faz, né? Por isso que Moisés escreve aqui, a sombra do Onipotente. Imagine no deserto quanto é valiosa uma sombra. A sombra do Onipotente descansará. Esta expressão está colocada aqui para mostrar o quanto eles estavam perto de Deus. Você só sente a sombra de alguma coisa quando está perto daquilo. O povo estava no deserto, mas estava no esconderijo do Altíssimo, estava protegido. A proteção de Deus estava sobre eles. A proteção de Deus está sobre a tua vida, em nome de Jesus. O povo estava no deserto, mas a sombra do Onipotente estava ali para trazer descanso para eles. Você está na sombra, você está guardado à sombra do Onipotente. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor te dá descanso nessa noite. O Senhor te dá paz ao coração para você sentir a proteção e a paz que só Deus tem para te dar. Amém? Vamos ao verso 2? Eu vou tomar mais um pouquinho de água, irmãos, porque, como eu disse, a minha garganta está bastante desgastada. Versículo 2 está dizendo assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, e nele confiarei, né? Presta atenção. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, né? Quando eu declaro que Deus é Deus, eu estou dizendo e reconhecendo que Ele é meu tudo. Amém? Em seguida, ele diz aqui, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Meu refúgio. Lugar de escape. Lugar para onde eu posso correr e ser protegido de todo o mal. Deus fala com você nessa noite. Se você tem se sentido oprimido, se o inimigo tem lançado palavras de maldição, seta contra a sua vida, se você se encontra enfermo, talvez Satanás se levantou dizendo que você não vai sobreviver, que você vai
certamente morrer e que não vai suportar a luta. Deus está falando com você nessa noite. Corra para os pés do Senhor. Ele é o teu refúgio. Corra. Mas não é para amanhã, não, é para hoje, é para ontem. Se você tem vivido um estilo de vida, se você tem permitido na tua vida algumas atitudes, de um tempo para cá a sua fé diminuiu e você tem se deixado levar por pecados, por coisas que desagradam a Deus, e isso está te afastando cada vez mais da presença do Senhor. Graça e paz, irmão Rogério. Se você tem permitido que um estilo de vida mundano esteja se aproximando da sua vida e você tem se distanciado de Deus, Deus está falando contigo nessa noite. É hora de voltar para o início. É hora de voltar para o primeiro amor. É hora de decidir mais uma vez acreditar que a melhor coisa que você poderia ter feito é se achegar ao Senhor, é andar nos caminhos do Senhor. Não há outro estilo de vida melhor do que andar com Deus. As ofertas do diabo te seduziram. As setas do inimigo te amedrontaram. O que está acontecendo na sua vida? O Espírito Santo de Deus está te dizendo: o refúgio é no Senhor. O escape é na presença de Deus. Você não pode continuar acreditando que o inimigo tem mais poder do que Deus. Tem pessoas, pastor André, que ela começa a se afundar no pecado e ela começa a acreditar na ameaça de Satanás. Olha, se você parar, você vai ficar sozinha. Olha, se você deixar esses amigos aqui, se você deixar de vir aqui, se você deixar de andar com esse pessoal, você vai morrer na solidão, você vai cair numa depressão terrível. Olha, se você deixar de fazer tal coisa, vai ser pior para você. Essas são as ameaças que o inimigo faz. Se você não estiver aqui, né, nesse relacionamento, ninguém mais vai querer. Outra mentira do diabo. Quem é que vai querer você? Você não é ninguém para te diminuir, para te fazer algo vil. E o Espírito Santo de Deus está olhando para você nesta noite e te dizendo: corre para a presença de Deus. Ele é o teu refúgio. Pastor, o senhor está falando para ir para a igreja? Se na igreja você consegue encontrar-se com Deus e sentir o poder dele sobre a tua vida, vai para a igreja. Seja aqui na Libertar, seja onde você estiver, procure uma igreja do Senhor que prega a palavra. Pastor, eu não consigo e não é necessariamente essa a questão. Entra na presença do teu Deus de alguma forma, meu amado. Busque através da palavra, através da leitura, através do louvor. Mas se reconecte com Deus. É essa a questão. Você precisa se reconectar com as coisas de Deus. Você deixou tanta coisa entrar na frente que Deus está ficando em segundo, em terceiro, em quarto plano. Se der, quando der, você ia 3 vezes a semana. Você está indo uma. Ou, muitas vezes, quando não terminou o culto, você já está saindo. Se reconecta com teu Deus, porque Ele é o refúgio. Nos dias atuais, é só no Senhor que nós temos salvação. Minha fortaleza, preste atenção, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Amém? Quando nós declaramos que algo é a nossa fortaleza, é que nós confiamos que quando estamos com aquilo, com aquela pessoa, ou naquele lugar, nós nos sentimos fortalecidos. Então Moisés está dizendo, olha que, né, segundo os teólogos, Moisés teria escrito esse salmo. Presta só um momento.
Escuta isso. Ele é a minha fortaleza. Quando eu me sinto fraco, o Senhor é a minha fortaleza. Mas por quê? Por que Ele é a minha fortaleza? Porque talvez alguém possa imaginar a fortaleza um muro bem grande, que repele todo o mal. Só que o muro, quando ele é estático, mesmo ele sendo grande, mesmo sendo alto, veja que a cidade murada, né, Qual é a cidade, André? Me perdoa. A cidade que as muralhas caíram? Pastor André? Perdão. Me fugiu agora o nome da cidade que as muralhas caíram. Mesmo a cidade de Jericó, mesmo a cidade de Jericó com suas muralhas grandíssimas, elas vieram ao chão, porque eram estáticas. Elas não conseguiriam fortalecer totalmente o seu povo. Elas conseguiam trazer fortaleza física. Mas quando o salmista aqui, quando Moisés escreve, obrigado, Keila, já me disseram, a pastora também já me disse aqui. Quando Moisés escreve que o Senhor é a fortaleza, não é uma fortaleza estática, não é um muro paralisado, mas é alguém que não só nos fortalece fisicamente, como nos fortalece espiritualmente. Quando estamos pensando em parar, em desistir, através da sua palavra, através do seu poder, através da sua unção, nós somos renovados, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Você consegue entender essa questão? Quando você imagina o quanto um ser humano pode ajudar o outro no que diz respeito ao físico, ao social. Nós temos capacidade de estender a mão a alguém. Agora mesmo nós estamos fazendo a campanha do agasalho lá na nossa igreja. Nós temos essa capacidade de abençoar alguém financeiramente, que não é o caso, né, nessa questão, mas como já fizemos em outros momentos, abençoar financeiramente, abençoar fisicamente, através de uma roupa, através de uma comida. Nós temos essa capacidade, mas obviamente que tem um limite. Toda igreja, da menor a maior, tem o seu limite. Porque todas essas coisas, elas são passageiras. Precisamos delas? Precisamos. O financeiro, o físico, o material, a comida, todas elas nós necessitamos e precisamos. Mas elas são temporais. Elas hoje existem, hoje estão aqui, hoje elas fazem parte da nossa vida. Daí a pouco, se ela não for renovada, se ela não for mantida por mais e mais e mais tempo, ela vai simplesmente acabar. Ela vai se esvair e não vai mais ter serventia. Mas quando eu olho para Deus e digo que Ele é minha fortaleza, aleluia, Ele vai te fortalecer infinitamente, constantemente. Eu preciso dizer isso para você, meu amado. Quando você sai do trabalho, quando você chega no final de semana, na sexta-feira, e porventura você vai buscar alegria, fortaleza, você vai tentar se levantar numa festa, numa bebida, num lugar que você goste, aquilo ali pode até por um momento te ajudar. Pode até ser bom por aquele momento e vai te trazer uma certa alegria. Mas passa. E depois de amanhã você vai de novo e passa de novo. E você vai ficar a vida inteira escravizado. E mesmo assim não vai se sentir feliz. E mesmo assim não vai se sentir fortalecido. Vai ter momentos que você vai se pegar em casa,
Vai ter momentos que você vai se pegar sozinho, sozinha, dizendo: o que eu fiz da minha vida? Eu continuo sozinho, eu continuo infeliz. Na frente das outras pessoas eu dou um sorriso. Quando eu vou nas festas, eu danço, eu me alegro. E as pessoas olham para mim e dizem: olha, eu nunca vi fulano tão bem, eu nunca vi fulana tão bem. E na verdade ninguém sabe a tristeza, a dor que está dentro do teu coração. Sabe por que continua acontecendo tudo isso? Porque a fortaleza que você precisa não tem nesta terra. A fortaleza que eu preciso, que você precisa, ela vem das mãos do Senhor. E ela se renova a cada dia, ela te fortalece a cada dia, aleluia. É uma fortaleza que nunca te abandona. Quando você começa a se sentir fraco, o Espírito Santo vem e te renova, e te apacenta, e te fortalece, e te levanta, aleluia. Você consegue entender isso? A segunda parte do verso 2 diz isso: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e o final o salmista diz: e nele confiarei. Deus está falando com você nessa noite. Você confia em Deus? Aleluia, Deus. Eu não sei se você está entendendo o nível de confiança que eu estou aqui falando. Porque, entenda uma coisa, meu irmão, confiar em Deus é algo muito maior do que vai se confiar em seres humanos, confiar no dinheiro, confiar num sentimento, confiar em pai, confiar em mãe, que é uma confiança absurda. Nós temos uma confiança muito grande em nossos pais, mas confiar em Deus está acima disso tudo. Você entende isso? Confiar em Deus está acima de qualquer confiança que você possa adquirir nesta terra. Dinheiro nos traz, seja bem-vindo, pastor Ednei Moreira. Nós temos, com o tempo, a capacidade de confiar, de acreditar que com a nossa experiência de vida, com a nossa experiência de situações, de momentos vividos, nós temos uma base forte para suportar, para prosseguir. Nós temos essa capacidade. E eu não me entendam errado, eu acredito que isso é extremamente necessário. Para viver nessa terra é preciso ter experiência de vida, é preciso ter vivência, é preciso passar por várias situações, e muitas delas o próprio Deus permite que você a tenha. Percebe isso? Mas a grande mentira nisso tudo, eu não sei se a palavra mais correta é essa, mas o grande problema disso tudo é você basear cegamente a sua vida somente nesta experiência terrena. Entende? Somente nessa sabedoria adquirida com a caminhada, com a vivência, com os relacionamentos. Nós nos relacionamos com N pessoas e cada uma delas nos traz algum conhecimento, algum nível de sabedoria e nos ajuda a viver nessa terra. Mas mesmo assim, com toda essa carga de conhecimento e de vivência, não é suficiente, não é o bastante para você poder dizer: eu confio, eu tenho plena confiança. Irmãos, eu tenho visto, não é a primeira vez não, eu conheço alguns até famosos, né? Não conheço de proximidade, mas a gente vê na televisão, existem alguns famosos, homens de longa data, jornalistas, gente que andou no mundo inteiro, que estudou,
E sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Estão se rendendo aos pés do Senhor. Porque não dá para continuar confiando só na sua sabedoria terrena. Parece que falta alguma coisa. Isso literalmente, por isso que a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura, né? Para os que crêem, poder de Deus, mas para os que não creem, é loucura. E o ateu, ele tanto não crê, ele tanto considera loucura, que aquela loucura começa a fazer sentido para ele, ao ponto dele se converter. Eu já vi alguns, não é um não. Existem alguns, já tenho muitos ateus que estão se entregando, se convertendo, porque perceberam que não dá para confiar 100% na sabedoria adquirida neste mundo, na sabedoria adquirida nesta terra. Não consegue nos dar a garantia de uma felicidade duradoura. Não dá. Simplesmente não dá. Mas quando eu mudo a minha confiança para o Senhor, quando eu literalmente coloco a minha fé, a minha confiança em Deus, porque eu sempre gosto de dizer isso, e o pastor Ednei também, a gente já pregou cada um nas suas igrejas, nós já falamos sobre isso. Não dá para você viver uma vida e dizer assim, eu confio nisso aqui, eu confio nessa vida que eu criei, né? E não dependo de um mundo espiritual. Não dá para ter esse tipo de plena certeza. Então é preciso ir para o mundo espiritual. Mas aí quando a pessoa chega no mundo espiritual, ela vem com o costume do mundo terreno. Eu vou te explicar. Qual é o costume da vida terrena? Vejo, logo existe. Não é isso que a filosofia diz? O que eu vejo, o que eu toco, existe. E é nisso que eu confio. Então, quando eu digo, eu uso a palavra ver, não necessariamente substancial, porque eu posso ver a minha vida, eu posso olhar para dentro de mim e me reconhecer como um ser pensante, me reconhecer como alguém que tem uma caminhada. Então eu estou literalmente usando também essa questão aí do ver, né? Mas aí eu vou também para o material, o que eu toco nos meus livros, nos meus estudos. Então, em cima disso, né, essa visão terrena me garante confiança. Mas quando eu vou para o mundo espiritual, eu não posso utilizar, não dá. Não dá para mim utilizar do mesmo tipo de racionalidade. Porque a Bíblia vai dizer assim, é isso aí, pastor Ednei, a sabedoria terrena não sustenta nas horas de angústia, de dificuldades, ela não dá. E se eu for para o mundo espiritual com este pensamento de que tudo precisa ser provado e explicado, eu nunca vou conseguir viver a plenitude do poder de Deus na minha vida. Se eu querer racionalizar a fé, né? Pastor, mas a Bíblia fala sobre uma fé racional, o nosso culto racional. E quando a Bíblia fala culto racional, amados, nada mais é do que uma coisa que faz sentido adorar a Deus. É basicamente isso. O culto racional é isso que quer dizer a Bíblia. Louco é aquele que busca adoração a outra coisa. Então o culto racional, o que faz sentido é você adorar a Deus. É isso. Não é racionalizar. As pessoas querem usar essa parte aí do versículo da Bíblia para racionalizar a fé, né? Provar cientificamente. Você vai tentar para o resto da vida e não vai conseguir. Não vai dar. Não dá para se explicar. A confiança que temos que ter em Deus, ela não pode ser explicada por ferramentas humanas. A confiança que nós temos que ter no Senhor
não dá para ser racionalizada, ela é puramente espiritual. Eu só consigo, de alguma forma, explicar essa confiança vivendo ela. Só quem vive essa confiança é que vai conseguir compreender o que significa confiar em Deus. O salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. É confiar, meu amado, com todo o teu ser. Não é confiar e ficar toda hora pensando ou indagando, como eu já vi muitos, toda hora meio que falando para Deus: o Senhor realmente está operando? É quase que duvidando do Senhor, mas o Senhor está fazendo mesmo? Mas por que eu não estou vendo? Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã, está tudo acontecendo enquanto você está aqui vivendo nessa terra. Deus está trabalhando 24 horas por dia por aqueles que nele esperam. Então espere no teu Deus, confia, quem confia espera e vai ver o agir de Deus na sua vida em nome de Jesus. Confia. Ah, mas está demorando. Não está demorando, está levando o tempo que precisa levar para chegar na tua vida, para acontecer em nome de Jesus. Amém? Mas eu preciso acelerar um pouquinho porque minha voz já foi difícil para começar a live. E eu estou forçando ela aqui, daqui a pouco ela desaparece. Vamos lá, versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mais duas questões, né? Laço do passarinheiro. Quem é do norte aí, que nem o pastor Dinei, que é lá de Minas, no interior de Minas Gerais, né, pastor Dinei? Pastor, um bom mineiro, como sempre. Ele vai saber exatamente do que eu estou falando. Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, irmãos, nada mais é, e eu fui buscar aqui a terminologia, eu gosto de buscar esses significados, porque muitas vezes alguém começa a achar que é uma metáfora, que é uma coisa assim extremamente, não deixa de ser uma metáfora, mas é uma coisa complexa do hebraico. E eu vou falar algo aqui para vocês. Moisés quis usar um termo bastante popular e de fácil conhecimento das pessoas que estavam ali ouvindo e aprendendo. O laço do passarinheiro nada mais é do que uma armadilha para pegar pássaros. Puxa, passarinheiro é o caçador. É o mal que tenta te pegar, que tenta te laçar. Consegue entender isso? O laço do passarinheiro nada mais é do que uma armadilha silenciosa. Uma armadilha que quando você menos espera, ela te abraça, ela te pega. Então, ele te livrará do laço do passarinheiro, o laço que você não está vendo. A armadilha silenciosa, a armadilha que é feita para pegar. E pássaro é um ser muito rápido. Mas o laço do passarinheiro, ele é mais rápido. Então, só o Senhor para te livrar. O Espírito Santo está falando com alguém agora, neste exato momento. Um livramento está chegando para você. De um laço que foi feito para te derrubar. Mas não se desespere, não se assuste. O Senhor está dando o livramento. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A peste é um mal, uma doença, uma epidemia, e a palavra perniciosa é de periculosidade, ou seja, de alta periculosidade, a palavra perniciosa. E aí Moisés coloca desta forma, que ele nos dará o livramento tanto de um laço do passarinheiro como de algo tão perigoso. É colocado dessa maneira em dois níveis. O laço do passarinheiro, ele é perigoso
né? E ele é invisível. Mas a peste perniciosa seria um mal visível, um mal tão forte, tão poderoso, que poderia mudar, destruir a tua vida. Mas aí Moisés está dizendo, Deus tem livramento também para algo tão perigoso quanto isso. Basta você confiar no Senhor e acreditar que Ele é Deus para te livrar de todo esse mal. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é, ó a arma do Senhor para nos guardar, irmãos. Preste atenção. Ele é. Sua verdade é escudo e broquel. Vamos lá, vamos entender isso aqui? A verdade do Senhor. O que é a verdade do Senhor, irmãos? Aqui, ó, o que é? Palavra. A verdade do Senhor é escudo e broquel. Ela serve tanto para te proteger, o escudo, irmão. Escudo, na época medieval, o escudo é uma peça grande. O escudo, quando empunhado, ele cobre do pescoço até abaixo do joelho. Geralmente ele é usado parado, né? Você não consegue se movimentar muito com o escudo. O escudo ele é grande. Tanto é que havia o escudeiro. Quem carregava, o cavaleiro não carregava o seu escudo. O escudo era usado só no momento da batalha. E ele tinha que, cada vez que ele usava o escudo, ele tinha que parar. O escudo ele cobre, se você vai para trás do escudo, ele te cobre de cima a baixo. Mas ele só te protege no momento da investida. Agora, o que é o broquel? O broquel é interessante. Porque o broquel ele é um escudo menor, geralmente redondo, mais ou menos um pouco maior. Mais ou menos desse tamanho aqui, não sei, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, o broquel. O broquel ele vai aqui, ó, no braço, e ele serve tanto como o broquel. O broquel é como se fosse o escudo do Capitão América, pronto. Acho que agora você vai entender facilmente. O broquel ele serve tanto para defender como para atacar. Ele não paralisa a sua mobilidade. Quem é espiritual já está entendendo. A palavra ela pode ser usada para nos defender como escudo nos momentos nos momentos que você está, como eu posso dizer, firme, nos momentos que você está, eu não vou dizer nem firme, mas nos momentos que você precisa que o escudo te proteja totalmente, né? Então ela te protege totalmente de todo mal. Mas tem momentos que você vai precisar de, além de ser protegido, você vai precisar atacar o inimigo. E aí você não pode ficar paralisado, você tem que se mexer, você tem que se movimentar, você tem que ter atitudes de um vencedor, de um servo do Senhor. Então a mesma palavra que é um escudo, ela também é um broquel, porque além de te defender, ela vai te ajudar a atacar o inimigo contra todo o mal que ele possa lançar contra a tua vida em nome de Jesus. Que nesta noite essa palavra seja um broquel, que através desta palavra, desse Salmo 91, você não só seja protegido, mas ataque todo o mal que o inimigo possa lançar contra a tua vida e seja vencedor em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. O verso 5 vai dizer assim: não terás medo dos terrores noturnos, nem da seta que voa de dia. Cuidado diário, né? Andar à noite é perigoso. Todos nós sabemos disso. Viver, né? No mundo em que nós vivemos, nos horários mais variados. Mas aí a palavra do Senhor, a mão de Deus, ela tanto nos guarda de dia quanto de
noite. A presença do Senhor, ela é poderosa para te dar livramento diário. Seja noite, seja dia, diariamente Deus é contigo. Verso 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Interessante isso aqui. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tamanha a proteção de Deus. Mas o que eu quero aqui mostrar para você, irmãos, é que uma investida de 1.000 de um lado e 10.000 do outro, o que é que mostra para mim? Do mesmo jeito que eu tenho que perseverar em buscar ao Senhor, do mesmo jeito que eu tenho que perseverar em me proteger com o que Deus tem para a minha vida, através da palavra, através da busca, eu preciso compreender que do outro lado tem um inimigo que lança 1.000 de um lado e 10.000 do outro. Na mesma proporção que eu busco a Deus, o inimigo busca me derrotar. O problema é que tem muita gente no nosso meio, tem muita gente no meio cristão, no meio evangélico, que tem subestimado a Satanás. Pastor, o senhor está dando poder ao diabo? Não, irmãos, ele é um derrotado. Eu sei disso, mas infelizmente a igreja, aos poucos, eu digo de uma forma geral, a igreja não quer mais falar disso. A igreja não quer denunciar o pecado, a igreja tem dificuldade em lidar com essa questão. E eu não estou dizendo todas, porque tem muita igreja séria, não estou generalizando de maneira alguma, tem muita igreja séria que prega a verdade, que prega a palavra, que denuncia o que está errado, mas tem muita igreja nesse momento cheia de crentes que não estão entendendo, que estão numa guerra. Estão vivendo só de oba-oba. E não estão preparados para batalha. Quando vem a notícia, quando vem o dia mal, quando as coisas começam a dar errado, começa a questionar Deus. Mas por que está dando errado, Deus? Ué, porque é guerra, meu irmão. E guerra é assim, tem dia que o inimigo se levanta e ele tenta, e ele nos sabota, e se nós estivermos fracos, cai mesmo. No outro dia eu me levanto, porque a alegria do Senhor se renova na minha vida, e eu vou contra ele, e eu me proponho, me coloco na posição, e o inimigo é derrotado novamente. Isso é guerra, guerra é assim. Mas será que essa palavra tem sido dita dessa maneira, dessa forma? Porque não é isso que eu tenho visto. O que eu tenho visto são muitos que estão despreparados para viver essa batalha diária. Que ele é conosco. Ele é conosco. Mas ele, no mínimo, espera que você seja um soldado pronto para a batalha em nome de Jesus. Se prepare para a batalha do dia a dia. Tome a tua cruz. Se posicione como servo do Senhor. E vai para cima, porque você é mais que vencedor em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz isso. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a mão de Deus te protege. Mas ela tem que estar te protegendo. Deus protege soldado. Se você não é soldado, se você não se vê como soldado, como é que ele vai te proteger? Se você deixa que o mal faça parte da sua vida, se você permite que as coisas te abalem, como é que Deus vai te proteger? 1.000 à esquerda e 1.000 à direita, irmãos, isso é guerra. É um inimigo que insistentemente tenta te derrubar. Mas eu libero essa palavra sobre a tua vida nessa noite. A mão de Deus está contigo a te proteger. O verso 8. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, em nome de Jesus. Verso 9.
Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque ao seu, versículo 11, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu estava conversando com um rapaz, que é amigo meu, e de longa data, e ele postou recentemente um vídeo de uma pessoa orando em uma batalha entre anjos e demônios acontecendo dentro do quarto. E a pessoa não vê, lógico, não vê. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é espiritual, é contra demônios. E eu falei para ele, é exatamente assim que acontece, né? Em nós, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus e confiamos no Senhor, você está ali dando possibilidade para que os anjos de Deus se protejam. Entende isso? Irmãos, anjo e o próprio Deus só é a favor de crente. Pastor, o senhor está dizendo dos evangélicos? Eu estou falando de cristão, irmão. De quem teme a Deus, de quem anda com Deus. Não estou falando literalmente de um segmento. Eu estou falando de quem anda com Deus. De quem tem temor a Deus, de quem busca a Deus. É disso que eu estou falando. É desse que o Senhor é a favor. Entende isso? A mão de Deus é a favor de quem acredita e confia em Deus. Agora, eu vejo, né? É a coisa mais interessante isso. Você sabe que você já deve ter visto esse tipo de coisa. Fez tudo errado. Tudo errado a vida inteira. Ah, pastor, mas tem o ladrão da cruz. Exceção. A regra não é essa. Exceção. Ali foi uma exceção. Pode ser que aconteça em outras vezes? Pode. São exceções. Mas eu estou indo pela regra, tá? Fez a vida inteira tudo errado. Aí morre, sei lá, fazendo algo mais errado ainda. Morreu, sei lá, morreu num assalto. Aí vem. Tá descansando agora. Ah, não fica assim não, ele tá com o papai do céu. Ah, tá, entendi. Teve todo o tempo do mundo de se arrepender, de andar nos caminhos do Senhor, de ter a proteção do Senhor. Aí morre fazendo coisa errada. Ah, tá com Deus. Pastor, o senhor vai bater o martelo e dizer que essa pessoa está no inferno? Que ela foi. Não, eu não. Não. Quem sou eu? Eu não tenho como dizer isso. Agora, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela me dá algumas direções, né? E a Bíblia me diz que os ladrões não verão a Deus. Os amantes do pecado não entrarão no reino dos céus. A Bíblia, tá? Não é o pastor Ronaldo, não. É a Bíblia que está falando isso. Ah, o senhor está... Não estou julgando ninguém. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando do que a palavra do Senhor me diz. A Bíblia Sagrada me dá essas ferramentas. Eu quero proteção de Deus? Anda certo. Faz o que é certo. Não espere que os anjos do Senhor estão te protegendo e você fazendo tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Não toma uma decisão debaixo da direção de Deus. Aí, vem a paga,
Pode não ser a morte. Porque a Bíblia diz, não se engane, o nome do Senhor não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, certamente colherá. E pode ser que não tenha ainda chegado ao ponto da morte, mas está colhendo. Está colhendo, plantou muita coisa errada e está colhendo muita coisa errada. Dá tempo? Dá, sempre dá tempo. Antes da morte. Dá tempo. Busca o Senhor, corre para os pés do Senhor. Veja Ele como a tua fortaleza, o teu refúgio. Moisés está tentando passar para o povo, nesses 40 anos de deserto, nós vamos depender 100% de Deus. Vai ter investida do diabo à esquerda, à direita, mas não vai cair sobre a tua tenda, a mão do Senhor contigo. Está enchendo o povo de fé. Irmãos, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Nesse deserto, desse mundo em que vivemos, se apega ao Senhor, veja Ele como teu refúgio, como a tua fortaleza, confia no Senhor. Pode vir muitas investidas do inimigo, mas não cairá sobre ti, porque Ele é teu refúgio, a tua fortaleza, nele confiarei. Ô glória! Você recebe essa palavra no seu coração? Você toma posse? O verso 11 diz claramente isso, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O que é caminhos, irmãos? Decisões. Eu submeto os meus caminhos ao Senhor e os anjos do Senhor me guardarão. Agora, se eu não submeto os meus caminhos ao Senhor, quem é que vai me guardar? Se eu não reconheço Ele na minha vida, quem é que vai me guardar? Não tem a proteção de Deus, é Bíblia, irmãos, é Bíblia. E eu não tenho medo de falar disso, não. Não tenho, pastor, mas aí a live vai diminuir, Nós estávamos com mais de 15 pessoas, André. Agora há pouco eu estava vendo aqui, tinha 12 mais 4. Já está com 9. A gente começa a falar das coisas, o pessoal começa a dar uma fugida. Não sei se também a conexão, não sei, ou outros afazeres. Mas eu preciso dizer isso para você. Só tem proteção vitalícia, eterna de Deus, quem anda na presença de Deus. A sombra do Onipotente descansará. Oh, aleluia! O Moisés está tentando deixar o mais claro possível para o povo. No deserto nós não dependemos de ninguém a não ser do Senhor. E vou terminar o verso 14. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei, eu o porei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Darei a ele abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Né? O salmista coloca aqui como uma resposta de Deus. Aquele que busca, aquele que declara o seu amor a Deus, recebe o livramento e terá aí abundância de dias, porque conheceu o nome do Senhor, né? E no dia da angústia, o Senhor dará livramento e te honrará. Nessa terra, o Senhor te dá salvação dos dias maus, te livra da seta do inimigo e te prospera. Mas você precisa fazer como Moisés estava fazendo. Declarar que Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, é o refúgio do Altíssimo. E a sombra não onipotente você descansará. Receba essa palavra no seu coração. Nós vivemos num tempo de deserto, num tempo de luta, num tempo de levantes. Nós necessitamos todos os dias, né, da mão do terror, o livramento do terror noturno e da seta
que voa ao meio-dia. Diariamente precisamos do Senhor nos protegendo, nos livrando, nos abençoando. Em nome de Jesus. Posso orar por você? Amado Deus e eterno Pai, debaixo desse salmo, eu consagro essas vidas nas tuas mãos, a todos esses que me acompanharam nessa live, esses que estão nos assistindo pelo YouTube, aonde chegar este vídeo, chegar o som da minha voz, que ali também chegue o teu poder, que chegue a tua unção. Guarda, livra de todo mal, traz, Senhor, a tua cura, a tua restauração, a tua proteção, salvação, a vida de cada um desses. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas. Amém, Senhor, e graças a Deus. Eu quero pedir e agradecer a você, meu amado, a você, meu irmão, minha irmã, que tem nos ajudado a continuar com esta live, a continuar com a nossa igreja com as portas abertas. Você que ainda não doou, doe agora. Agora, faça uma doação. Pastor, de qual valor? Não sei. 5, 10, 2, 20, 1.000. Doe. Eu libero sobre a tua vida uma palavra de prosperidade. Que Deus vai multiplicar na tua vida e vai te abençoar muitíssimo. Nós temos várias despesas, irmãos, a fazer frente aqui no nosso ministério. E eu preciso da sua ajuda. A pastora Andréa Fernandes está colocando aqui nos comentários a nossa chave Pix. Ela já postou uma vez, vai postar agora. Faça uma doação de qualquer valor e nos ajude. E que Deus te proteja, te livre, te guarde e te prospere abundantemente em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer esses números que a pastora Andréa colocou aqui, tudo junto, é o nosso CNPJ, tá bom? É a nossa chave Pix que você pode estar usando para estar fazendo a doação. Deus abençoe grandemente a tua vida. Quinta-feira que vem, mais um salmo, devo estar falando do Salmo 46, na próxima quinta-feira, e vai ser bênção em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira.